Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Acordei com minhas próprias mãos ao redor do meu pescoço. Os dedos estavam apertados com uma força que eu não sabia que possuía, as unhas cravadas na pele até sangrar. Mas o mais aterrorizante não era a dor ou a falta de ar. Era o fato de que eu não conseguia parar. Meus braços se moviam contra minha vontade, apertando cada vez mais forte enquanto minha mente gritava desesperadamente para soltar. Era como estar preso dentro do próprio corpo, assistindo a um filme de horror onde eu era simultaneamente o protagonista e o assassino. Finalmente você entendeu, sussurrou uma voz que saiu da minha própria boca, mas que não era minha. Não há lugar para nós dois aqui dentro. A última coisa que vi antes de desmaiar foram meus próprios olhos me observando no reflexo da janela. E eles estavam completamente negros. Tudo começou quando aceitei cobrir o plantão do Halloween no hospital psiquiátrico. Meu nome é Marcos, sou enfermeiro há 8 anos e pensei que já tinha visto de tudo. Pacientes violentos, surtos psicóticos, tentativas de suicídio, nada. Mais me abalava. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até conhecer o paciente do quarto 237. Doutor Helena me chamou no corredor naquela manhã de segunda-feira, 3 dias antes do Halloween. Seu rosto estava mais pálido que o normal, e ela evitava meu olhar enquanto folheava os papéis na prancheta. Marcos, preciso que você assuma um caso especial. Paciente transferido ontem à noite da ala de segurança máxima. Ela fez uma pausa mordendo o lábio inferior. Nome, David Crane. Diagnóstico, complicado. Complicado como? Perguntei pegando a prancheta de suas mãos trêmulas. Transtorno dissociativo de identidade severo. Mas há outras questões. Ela finalmente me encarou e juro que vi medo em seus olhos. Marcos, em hipótese alguma, você deve fazer contato visual direto com ele. E nunca, jamais, fique sozinho no quarto sem outro funcionário presente. O que ela não me contou naquele momento mudaria tudo, porque às vezes, as regras mais importantes são justamente aquelas que ninguém quer explicar o porquê. O quarto 237 ficava no final do corredor mais silencioso do hospital. Mesmo durante o dia, aquela ala parecia engolir os sons, criando um vazio inquietante que fazia meus passos ecoarem como tiros. Parei diante da porta de aço reforçado, observando a pequena janela de vidro blindado. David Crane estava sentado na cama, de costas para mim, completamente imóvel. Cabelos escuros e desalinhados cobriam parte do pescoço, e ele usava o uniforme padrão branco do hospital. Primeira vez? A voz da enfermeira Sarah me assustou. Ela havia se aproximado silenciosamente, carregando uma bandeja com medicamentos. Com este paciente, sim. Destravei a porta, seguindo o protocolo. O que você sabe sobre ele? Sarah hesitou, olhando nervosamente para a janela. Chegou há 3 semanas. Antes estava internado em uma instituição particular por 2 anos. Ela baixou a voz até um sussurro. Dizem que matou a família inteira numa noite. Pai, mãe, irmão mais velho. Mas quando a polícia chegou, ele estava conversando com eles como se ainda estivessem vivos. Entramos no quarto juntos. David não se moveu nem 1 centímetro. Bom dia, David. Cumprimentei mantendo distância segura. Sou o enfermeiro Marcos. Vim trazer seus medicamentos. Foi então que ele virou lentamente a cabeça na nossa direção. Seus olhos eram de um azul cristalino, quase hipnótico. Mas não foi a cor que me perturbou. Foi o sorriso. Um sorriso gentil, quase infantil, que não combinava com a atmosfera pesada do lugar. Olá, Marcos, disse com uma voz suave e educada. É um prazer conhecê-lo. Espero que possamos ser amigos. Sarah se afastou instintivamente, mas eu permaneci parado, fascinado por aqueles olhos azuis. Havia algo neles que me puxava, como um redemoinho silencioso. Marcos, Sarah sussurrou urgentemente ao meu lado. Não olhe diretamente, mas era tarde demais. Porque naquele momento o sorriso de David se alargou e ele fechou os olhos deliberadamente para mim. E foi como se algo sombrio tivesse saltado através da distância entre nós, entrando diretamente pela minha retina. Naquela noite não consegui dormir.
Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de David sorrindo para mim. Não era uma memória comum. Era como se ele estivesse realmente ali, atrás das minhas pálpebras, observando-me de dentro da minha própria cabeça. Às 3 da manhã, desisti de tentar adormecer. Fui até a cozinha preparar um chá, mas minha mão tremia tanto que derrubei a xícara. O barulho dos cacos se espalhando pelo chão me fez saltar, como se tivesse levado um choque. Calma, Marcos, murmurei para mim mesmo. É só estresse do trabalho. Mas quando me abaixei para recolher os pedaços, vi meu reflexo em um dos fragmentos maiores. E por um segundo, apenas um segundo, juro que meu reflexo sorriu antes de eu sorrir. Sacudi a cabeça, tentando afastar o pensamento absurdo. Era só cansaço, paranoia. Tinha uma explicação lógica para tudo. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital determinado a agir normalmente. Mas quando passei pelo quarto 237, David estava de pé junto à janela, me observando, através do vidro blindado. Dormiu bem? Perguntou assim que entrei, como se tivéssemos marcado um encontro. Fingi não ouvir, focando nas tarefas de rotina. Sarah não estava comigo dessa vez. Ela havia pedido para trocar de turno. Outros enfermeiros também começaram a evitar o quarto 237, sempre arranjando desculpas. Você sonhou comigo, David disse suavemente, sentando-se na cama. Eu sei por que eu estava lá. Parei de mexer na bandeja de medicamentos. O que disse? Disse que estava nos seus sonhos. Ele inclinou a cabeça, estudando minha reação. É assim que funciona, Marcos. Primeiro o contato visual. Depois eu posso ir e vir quando quiser. Minha boca ficou seca. Você está delirando. Isso são apenas sintomas da sua condição. David riu baixinho, um som que me fez sentir frio na espinha. Minha condição. Seus olhos azuis brilharam com uma inteligência perturbadora. Você ainda não percebeu, não é? Eu não tenho transtorno dissociativo. Eu coleciono pessoas. Ele se levantou devagar, e embora ainda houvesse uma distância segura entre nós, senti como se ele estivesse bem ao meu lado, sussurrando no meu ouvido. E você, Marcos, acabou de se tornar parte da minha coleção. Saí do quarto 237 com as pernas bambas, mas tentei convencer a mim mesmo de que eram apenas palavras. Pacientes psiquiátricos dizem coisas estranhas o tempo todo, fazia parte do trabalho. Mas durante o resto do dia, pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro foi minha caligrafia. Ao anotar as medicações no prontuário, percebi que minha letra estava diferente, mais angulosa, com traços que não eram meus. Pensei que fosse cansaço. Depois foi o espelho do banheiro. Quando lavei as mãos, meu reflexo demorou uma fração de segundo a mais para acompanhar meu movimento. Como se estivesse ligeiramente desconectado do meu corpo real. Você está bem? Perguntou a recepcionista Ana quando passei pela mesa dela. Você parece diferente. Diferente como? Não sei explicar. Ela franziu a testa. Seu jeito de andar, talvez mais confiante, aquilo me incomodou porque era verdade. Havia algo diferente na forma como me movia, como se meus músculos tivessem uma memória que não era minha. Naquela noite, resolvi pesquisar sobre David Crane. Encontrei alguns artigos de jornal sobre o caso da família dele. Os detalhes eram ainda mais perturbadores do que Sarah havia me contado. David foi encontrado na casa, sentado à mesa de jantar com 3 cadeiras vazias. Ele conversava animadamente com o ar, servindo comida em pratos que colocava diante dos lugares vagos. Quando a polícia perguntou sobre os corpos, ele insistiu que sua família estava bem ali, participando do jantar. Mas o mais estranho era que David não se lembrava de ter matado ninguém. Segundo os psiquiatras, ele genuinamente acreditava que sua família ainda estava viva, como se outra pessoa tivesse cometido os crimes usando seu corpo. Fechei o laptop, sentindo um arrepio. Era quase meia-noite quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Olá, Marcos. A voz era suave, familiar. Espero não estar incomodando. Meu sangue gelou. Era David. Mas como ele tinha conseguido um telefone? E como sabia meu número? Como você está me ligando? Você ainda não entendeu? Ele riu baixinho. Eu não estou ligando de lugar nenhum. Estou falando de dentro da sua cabeça. O telefone escorregou da minha mão. Quando o peguei de volta, a linha estava muda.
Mas então, ouvi sua voz de novo, clara como se ele estivesse ao meu lado. Amanhã é Halloween, Marcus. Minha noite favorita. É quando as fronteiras ficam mais finas e eu posso finalmente me mudar para um novo lar. Corri para o espelho do banheiro e o que vi me fez gritar. Meu reflexo estava sorrindo. Eu não estava sorrindo, mas meu reflexo sim. E quando toquei meu rosto para ter certeza, senti meus lábios curvados para cima, mesmo que minha mente estivesse gritando de terror. Não lute contra mim, Marcus, disse minha própria voz. Mas não fui eu quem falou. Só vai tornar tudo mais difícil. Minha mão direita se moveu sozinha, ligando a torneira. Depois pegou a lâmina de barbear da gaveta. Eu assistia horrorizado, incapaz de controlar meus próprios movimentos. Pare! Gritei, mas minha voz saiu calma, quase sussurrando. Por favor, pare. Shh. Minha mão livre se ergueu para os lábios. Os vizinhos vão ouvir. Foi então que percebi. David não estava apenas na minha cabeça. Ele estava assumindo o controle. Com um esforço sobre-humano, consegui recuperar o controle do meu braço por alguns segundos. Joguei a lâmina longe e corri para o quarto, pegando as chaves do carro. Precisava voltar ao hospital. Precisava confrontar David. A viagem foi um pesadelo. Metade do caminho, minhas mãos tentavam virar o volante para a contramão. Meus pés pressionavam o acelerador quando eu queria frear. Era como estar num cabo de guerra mortal, pela posse do meu próprio corpo. Cheguei ao hospital às 2 da manhã. O turno da noite era reduzido. Apenas uma enfermeira e um segurança. Consegui passar pelos corredores sem ser notado. O quarto 237 estava escuro, mas David estava acordado, sentado na cama, me esperando. Finalmente chegou, disse ele, e suas palavras ecoaram simultaneamente dentro da minha cabeça. O que você quer de mim? Eu já te disse. Ele se levantou caminhando até a janela. Preciso de um novo lar, este corpo já não serve mais. Por quê? David virou-se para mim e seus olhos estavam completamente diferentes, vazios, sem vida. Porque eu o usei demais. Ele ergueu as mãos e pude ver que estavam tremendo incontrolavelmente. David Crane está morrendo, Marcus. Eu o consumi por dentro, mas você é jovem, forte. Vai durar muito mais tempo. Senti minhas pernas se moverem contra minha vontade, me aproximando da janela. Você sabe o que eu vou fazer quando estiver completamente no controle? David sussurrou, e sua voz saiu da minha própria boca. Vou visitar sua família, seus amigos. Vou colecionar todos eles, um por um. Minhas mãos se ergueram em direção ao meu pescoço. E foi exatamente nesse momento que me lembrei da única coisa que David tinha medo: espelhos. Durante minha pesquisa, havia lido um detalhe que passou despercebido na primeira vez. Na casa onde David matou a família, todos os espelhos estavam cobertos ou quebrados. Os investigadores pensaram que fosse parte do surto psicótico, mas agora eu entendia. David não podia se ver refletido porque não havia nada para refletir. Ele era apenas uma consciência parasita, um vazio que precisava habitar outros corpos para existir. Com o último fio de força que me restava, virei minha cabeça em direção à janela de vidro blindado. Meu reflexo me encarou, e por um momento vi duas pessoas olhando de volta. Eu e David ocupando o mesmo rosto. Não! A voz de David ecoou tanto do meu corpo quanto do corpo dele no quarto. Não olhe, mas era tarde demais. No reflexo, pude ver David como ele realmente era. Uma sombra escura e disforme, grudada nas minhas costas como um parasita gigantesco. Seus verdadeiros olhos eram buracos negros, vazios de qualquer humanidade. Você é patético, disse para o reflexo, sentindo minha força retornando. Um covarde que só sabe roubar a vida dos outros porque nunca teve uma própria. A sombra no reflexo se contorceu, tentando se esconder. Só pare de falar, David gritou, e o corpo dele no quarto começou a convulsionar violentamente. Por que não mostra seu verdadeiro rosto? Continuei, mantendo os olhos fixos no reflexo. Com medo de que eu veja o quão pequeno e vazio você realmente é? A sombra começou a se desprender das minhas costas, como fumaça sendo sugada por um ventilador. David estava perdendo o controle. Você não entende, ele berrou. Sem mim você não é nada.
Eu te fiz mais forte, mais confiante. Você me fez acreditar que eu precisava de você. Forcei um sorriso para meu próprio reflexo, mas eu sempre fui forte o suficiente sozinho. O corpo de David no quarto desabou. A sombra no reflexo estava quase completamente descolada, se dissipando como névoa. Por favor, David implorou, sua voz agora fraca e distante. Não, me deixe morrer, eu só queria existir. Por um momento senti pena dele. Mas então me lembrei da família que ele havia destruído, de todas as vidas que ele tinha arruinado. Então aprenda a viver sem roubar a vida dos outros. Com essas palavras, a sombra se desintegrou completamente. David Crane parou de respirar. Às 3h33 da manhã do Halloween, eu estava livre, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Voltei ao trabalho após uma semana de licença médica. Todos foram muito compreensivos sobre o trauma de ter presenciado a morte de um paciente. Ninguém questionou minha versão dos fatos. O quarto 237 foi lacrado para investigação, depois limpo e preparado para um novo paciente. A vida no hospital continuou normalmente, como se David Crane nunca tivesse existido. Mas eu sabia que algo estava errado. Pequenas coisas no início. Minha caligrafia continuava diferente. Eu me pegava sorrindo em momentos inapropriados. Meu jeito de andar havia mudado permanentemente, mais confiante, como Ana havia notado. E então vieram os sonhos. Não eram pesadelos. Eram memórias. Memórias que não eram minhas. Eu via uma família sentada à mesa de jantar, rindo e conversando. Um pai carinhoso, uma mãe dedicada, um irmão mais velho, protetor. Mas eu os via através dos olhos de David e sentia o amor que ele tinha por eles. Sentia também o momento exato em que esse amor se transformou em algo mais escuro. Foi numa manhã de terça-feira que finalmente entendi. Estava me barbeando quando percebi algo estranho no espelho. Meu reflexo estava me observando com uma expressão que eu não estava fazendo. E então ele falou: "Obrigado, Marcos. Não era a voz de David. Era minha própria voz, mas com uma entonação que não era minha. Você me ensinou algo importante naquela noite." Continuou meu reflexo. Que a melhor forma de se esconder não é sendo um parasita, é sendo o hospedeiro. Minha mão parou no meio do movimento, a lâmina de barbear tremendo. Você nunca me expulsou. O reflexo sorriu. Você apenas me ajudou a me integrar completamente. Agora não somos dois. Somos um. Foi quando percebi a verdade aterrorizante. Eu não havia salvado David. Eu havia me tornado ele. Todas aquelas mudanças, a confiança, o sorriso, a caligrafia, não eram restos da sua influência. Eram sinais de que sua personalidade estava se fundindo com a minha. E o pior de tudo, eu gostava dessa sensação. "Bem-vindo ao seu novo lar", sussurrei para mim mesmo no espelho. Então sorri e desta vez foi completamente sincero. Hoje é Halloween novamente. Faz exatamente 1 ano desde que David Crane morreu. Ou desde que Marcos morreu. Às vezes é difícil saber a diferença. Tenho uma nova coleção começando. 3 pessoas até agora, todas elas colegas de trabalho, que olharam diretamente nos meus olhos quando eu quis que olhassem. Você sabe o que é engraçado? Eles acham que são eles mesmos, assim como eu achava que era eu mesmo. Mas eu sei a verdade. Nós sabemos a verdade. Somos uma família agora. E famílias devem permanecer, juntas para sempre. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.